noite, boa tarde, 4 horas, como a gente havia combinado. Vamos fazer hoje o segundo dia do ciclo de lives sobre transtornos em geral, como conviver com esses transtornos, em especial transtornos associados à saúde mental. Vou aguardar enquanto o Instagram vai avisando o pessoal. Boa tarde, Samantha. Pessoal chegando para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema extremamente amplo, digamos assim, extenso, que eu vou tentar, digamos assim, fazer um resumo uns 30 minutos. Vai ficar salva, sim, a live, então quem não conseguiu, eu sei que é um horário um pouco complicado, mas à noite tem muito problema, então tem problema com a internet, eu acho que fica muito sobrecarregado. Então, eu sei que é um horário que as pessoas às vezes estão fazendo outras coisas, estão trabalhando, estão se deslocando. E aí quem não conseguir assistir tudo, vai ficar gravado para assistir depois. Tá? Então, o tema de hoje é depressão, Quando, então, não está tudo bem. É exatamente o tema de hoje. A gente falou semana passada sobre ansiedade. Então, quem não assistiu e quiser dar lá uma passada no feed, no IGTV, tá salva também. Bom, a depressão, ou transtornos do humor, então a depressão ou transtorno depressivo, ele faz parte dos transtornos de humor, principalmente na classificação do DSM, que é o Manual Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, da Sociedade Americana de Psiquiatria. E a depressão, ela é considerada e ela é classificada como um transtorno do humor, mas a gente tem visto cada vez mais um encaminhamento, um direcionamento voltado para para uma questão sistêmica, que envolve sistema imunológico, que envolve sistema gastrointestinal. Então a gente tem relação muitas vezes com alergia, a relação feita cada vez mais por diversos laboratórios e estudos com a microbiota, do intestino. Então todos esses aspectos. Tem alguns estudos associando a longo prazo a própria ideia do aleitamento materno, e o fortalecimento da microbiota relacionado ou não com depressão. Então tem bastante estudo de uma forma ampla, pegando vários temas dentro da depressão. É claro que eu não vou conseguir abordar todos, a gente vai aqui em 30, 40 minutos falar de alguns aspectos. Eu vou falar daqueles mais voltados para a classificação, para o que é, para os tratamentos, onde, como buscar ajuda, o que se sabe em termos de neurociência, ou quais são as principais diretrizes hoje. Mas é um tema que ele extrapola o sistema nervoso. A gente está falando realmente de uma questão sistêmica que envolve diversos sistemas e não só o nervoso. Eu citei aqui 2, como o sistema imunológico e o próprio sistema gastrointestinal. Bom, então a depressão ela está nessa classificação. Além de tudo, além dela estar na classificação de transtorno do humor, ela tem uma variação muito grande em termos de sintomas, inclusive de gravidade. A gente tem a chamada depressão maior, onde o curso do transtorno ele acaba envolvendo crises mais intensas, uma sequência muitas vezes de crise. A gente tem o transtorno distímico ou a chamada distimia, que não tem uma intensidade tão grande quanto a depressão maior, mas ela tem uma duração mais longa, Então é aquele humor, digamos assim, mais deprimido, um humor mais negativo, que ele persiste no dia a dia. Ele acaba não sendo tão disfuncional quanto a depressão maior no geral, mas ele mina aos poucos muitas relações, então por isso ele também se torna disfuncional e demanda algum tipo de intervenção. Fora isso, dentro ainda do transtorno, dos transtornos do humor, tem transtorno bipolar, que não é exatamente o que eu vou abordar aqui, tá? Eu vou me focar realmente na depressão. O transtorno bipolar, ele cursa com depressão também, e nem sempre vai de uma certa forma, como é que a gente pode dizer, se prever que vai ter um episódio maníaco, por exemplo, de euforia ou de hipomania. Então, a classificação, o acompanhamento, ele é extremamente importante até para verificar.
Ô, doutor Tomás, que maravilha, né? Se não conseguir assistir tudo entre um atendimento e o outro, vai ficar salva. Bom, então, dito, né, e feita essa introdução, vamos dizer assim, né, do transtorno do humor, eu vou focar em depressão, tá? Agora, o que é a depressão, né? E como é que antes de pensar o que é a depressão, como é que esse transtorno, ele cursa, ou esses transtornos, que são chamados do humor, eles cursam? O principal ponto é a funcionalidade, né? Então, o que seria essa funcionalidade? O quanto esse indivíduo, ele consegue se adequar naquela comunidade que ele vive. O quanto ele consegue ser funcional em termos físicos, em termos sociais, em termos emocionais, de trabalho, escolar, que é a sociedade que a gente vivencia. A gente vai ver ao longo dessa live de hoje a importância do ambiente e como o ambiente ele é fundamental. Se eu estou falando na comunidade, eu estou falando também na realidade que a gente está vivendo. Não só a realidade da pandemia, mas a realidade que vem levando já na última década, né? E aí é um problema mundial. Alguns países sofrem mais ou menos com isso, mas a gente está falando de uma questão mundial realmente, que é uma condição de vida que é mais desestruturante. Muitas crises, crise não só, digamos assim, como a pandemia, mas crises de emprego, crises de trabalho, de moradia, que são fatores que acabam sendo, digamos assim, balizadores, não determinantes, mas balizadores do aparecimento ou não. Então, já vou abordar isso, Samantha, um pouco dos sintomas, né? Quais seriam os sinais de que você pode estar com depressão e que talvez seja necessário buscar uma ajuda para identificar ou não? Culturalmente, a gente olha a depressão ou os transtornos mentais, né, de uma forma muito negativa. Existe ainda um estigma e isso precisa ser quebrado, né? Então, se você desconfia que está com diabetes, por exemplo, você não tem problema em ir ao endocrinologista. Mas se a pessoa ela não está se sentindo funcional, se ela tem alguma alteração na percepção do mundo, ela não acaba se aceitando como tendo algum tipo de dificuldade que seja desse plano que a gente vai chamar de mental, psicológico ou psiquiátrico. A gente não encara, ou a sociedade, o indivíduo também, ele acaba não encarando da mesma forma. Mas vamos seguir aqui nas minhas colinhas, né? Para eu também não perder o meu raciocínio. Elas são meio desorganizadas as escolas, mas eu consigo me entender. Então, os transtornos de humor, eles cursam não só pela tristeza, então a gente acaba caracterizando somente pela tristeza, mas é comum também na depressão você olhar para a pessoa e socialmente você não identificar uma tristeza. A gente tem vários casos inclusive de pessoas famosas que têm ou tinham, né, algumas infelizmente acabaram, né, já falecendo, que você não vê, elas não demonstram fisicamente que elas têm, digamos assim, depressão ou que elas estão deprimidas. É muito comum também, né, associar, por exemplo, comediante à felicidade. Quando a gente tem casos de comediantes que passam, né, por episódios depressivos. Então, o sentimento de tristeza ou de euforia, né? A euforia acaba sendo mais caracterizada no transtorno bipolar, de forma excessiva e que produz um prejuízo na vida, um prejuízo funcional, o funcionamento na sociedade, naquela comunidade que o indivíduo está. E na depressão, né? O que é a depressão? Ele é caracterizado mais pela tristeza no senso comum, mas não é tristeza, tá? Que vai cursando por um humor deprimido que a gente chama humor rebaixado. O que significa isso? Muitas vezes a pessoa não está triste, mas ela não consegue encontrar prazer em volta dela. Ela não tem motivação, ela não tem interesse por muitas coisas e grande parte das vezes ela não tem interesse por coisas que antes ela tinha interesse, né? Por atividades que ela tinha interesse antes.
Então esse humor deprimido, ele não necessariamente é aquela tristeza onde a pessoa ela chora, onde a gente identifica os sinais sociais de tristeza, mas essa falta de interesse, a dificuldade em sentir prazer nas situações à sua volta, isso é considerado também humor deprimido. Então esse humor deprimido, ele persiste por um tempo, né? E aí tem características para se classificar, né? no DSM, no caso DSM-5, o próprio CID-11 agora. Então os psiquiatras, os psicólogos, né, eles conhecem e são capazes de avaliar exatamente isso, mas uma apatia, né, essa falta de interesse, essa apatia. E é necessário, né, persistir, perdurar esses sintomas por um período de tempo, mas é importante de que qualquer sinal que você tenha de que tem alguma coisa errada, de que, olha, como assim, eu não sou mais eu, alguma coisa mudou, eu não tenho mais o mesmo interesse, buscar ajuda, né? Digamos assim, ultrapassar essa barreira que a gente tem, que é um preconceito, é uma visão que infelizmente ainda se perpetua na sociedade, apesar da gente falar muito mais. É mais comum mulheres buscarem ajuda do que homens, tá? Homens têm uma maior dificuldade ou não procuram tanto ajuda quanto mulheres. E esse humor deprimido, essa apatia, essa falta de interesse, essa falta de motivação acaba, digamos assim, levando a esse prejuízo funcional, a uma não adequação naquele ambiente no qual você está inserido. Muitas vezes existe um problema no ambiente, a gente vai ver que a depressão ela é multifatorial, se fala muito em aspectos genéticos, em características individuais, mas tem fatores do ambiente que são importantes para amplificar ou para promoverem, né, o aparecimento do primeiro episódio depressivo, como por exemplo ambientes tóxicos de trabalho. Isso é um fator muito relevante. Se eu não me engano, hoje é o segundo encontro. No quarto encontro a gente vai falar sobre estresse e burnout, que o burnout ele tem essa relação também com o ambiente de trabalho. No Brasil, para vocês terem uma ideia, tá, em torno de 2 milhões de casos ou de pessoas são diagnosticadas por ano. Então a depressão ela se tornou uma grande pandemia, né? Uma epidemia, e a gente vê que isso é um problema mundial. Ele não está centralizado aqui. Então é uma questão que precisa ser levada em consideração e vista. E a gente começar a pensar aqueles fatores do ambiente que podem ser, digamos assim, melhorados para minimizar os episódios ou até em alguns casos prevenir. Porque o fator genético, gente, ele tem uma relevância, mas ele não é determinante. Isso é extremamente importante a gente focar. O ambiente, quanto mais tóxico o ambiente no qual se está inserido, e quanto menos recursos a pessoa tem para lidar com aquele ambiente, maior a chance dela desenvolver um episódio depressivo. E o que não é depressão? Isso é importante a gente falar. Depressão não é uma tristeza simples, tá? Então a gente vive triste, a gente precisa aprender a lidar com tristeza. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. As pessoas muitas vezes confundem com luto, o que também não é, né? Isso não é depressão. Luto é uma situação, é um evento que faz parte da nossa vida quando nós vivenciamos perdas, sejam perdas físicas de algumas pessoas, vidas, ou perdas simbólicas também. Então o luto ele faz parte. A tristeza ela faz parte. Então no senso comum a gente acaba utilizando muito o termo deprimido. Eu estou muito deprimido hoje. Não, você está triste. Depressão não é uma coisa que está um dia sim, um dia não. É um conjunto de sintomas que já eu vou falar, que acabam persistindo por um período de tempo. Não é frescura, isso é importante a gente falar e a gente frisar. Depressão não é frescura, é um transtorno, não é falta de limite, né? Então a gente vê às vezes umas fases sendo repetidas no senso comum, que faz com que a pessoa que está vivenciando, ou pelo menos ela acha que está com depressão, ou que ela precisa de ajuda, ela acaba se reprimindo nessa busca.
E também não é algo espiritual. É um transtorno que ele mescla aspectos biológicos com características individuais de personalidade. Não é espiritual. Então a gente precisa esclarecer isso e fazer essa informação chegar a uma maior quantidade de pessoas. Além disso, é muito comum, né, semana passada eu falei sobre ansiedade, é muito comum a gente ter uma comorbidade, que são 2 transtornos ocorrendo ao mesmo tempo na mesma pessoa. O que significa? A pessoa ela ter um transtorno de ansiedade e ela também ter o diagnóstico de um transtorno depressivo. Então ela vivencia altos índices de ansiedade com episódios depressivos, com essa apatia e um aspecto, né, ou uma característica mescla com a outra e muitas vezes ocorrem em conjunto. Não é à toa que a gente vai ver que estruturalmente no sistema nervoso as mesmas regiões elas estão relacionadas tanto com a ansiedade quanto com a depressão. Então os estudos têm demonstrado, que existe aí talvez uma conexão interessante e muito próxima, não só entre ansiedade e depressão, a gente pode falar aqui também de outros transtornos, mas em termos de origem, ou não origem é uma palavra muito forte para a gente dizer que a origem é essa, mas em termos de correlação entre áreas que participam ou que não estariam participando e funcionando da forma como é esperado. Aí, alguns sintomas mais comuns, né, que começou a aparecer, é importante buscar ajuda. E talvez o que a gente mais tenha aprendido nessa pandemia é essa necessidade de reconhecer a vulnerabilidade, reconhecer a fragilidade e buscar ajuda, e pedir ajuda. Então, uma delas, né, é esse sentir-se com humor deprimido, verificar e perceber que eu não tenho mais interesse nas mesmas coisas que eu tinha, eu não tenho mais vontade. Muitas vezes há uma alteração do sono para os 2 lados, tá? A pessoa ela não quer levantar ou não consegue levantar da cama, ela não consegue acordar, é muito difícil. Ou ela começa a ter uma dificuldade muito intensa de dormir, que é a chamada insônia. Então a gente tem, né, essa alteração do sono, seja para o excesso, seja para a falta. Esse não, pelas atividades, eu falei, pode vir associada à tristeza também, tá? Então pode ter essa associação, apesar de não ser somente a tristeza, ter essa característica mais de apatia, de falta de interesse. A gente tem a tristeza aí como um fator. Então, Anny, eu não vou falar, eu até no comecinho eu falei um pouco sobre transtorno do humor, mas eu vou me focar na depressão unipolar, tá? Mudança de apetite, né, para os 2 lados também. Então, o importante é verificar. Gente, vocês estão ouvindo bem? Eu não sei se alguém falou aqui que o áudio volta e meia falha. Se vocês perceberem alguma coisa ruim de novo, vocês me sinalizem, mas aqui aparentemente tá normal, tá? Mudança de apetite, e aí a gente tem que perceber a mudança, né? Mudança de um padrão, a quebra de um padrão. Então a pessoa ela começou a comer demais, ou ela começou a ter falta de fome, né? Não comer tanto. Bom, a internet aqui tá boa, tá, gente? Então vamos ver se continua, né? Se continua normal ou se vai falhar de novo. Ela passa a comer demais ou a comer de menos. Às vezes a imagem aqui para mim tá travando, mas vamos lá, vou tentar aí. A questão do sono, eu já falei. Perda, né, ou aumento, perda de energia ou aumento da fadiga. Então a pessoa, e isso é muito comum quando a gente percebe também um aumento do sono. A pessoa ela começa a se sentir sem energia. Essa falta de vontade, essa falta de interesse faz com que ela não queira, né, levantar da cama, que ela não queira se alimentar, que ela não queira sair de casa, e ela vai cada vez mais se isolando. Agitação ou lentificação, então tem uma alteração psicomotora bem evidente, que pode se caracterizar ou pela agitação ou por uma lentificação
a pessoa começa a sair das atividades dela, a se comportar de uma forma mais lenta no andar. É comum também ter uma mudança de postura, né? Ela começa a ficar mais com o corpo, né, mais curvado. Isso é possível acontecer, mas não quer dizer que todo mundo vai ter, né, vai ter essa característica. Muitas vezes sente-se culpada em excesso ou até inútil. Dificuldade em se concentrar e tomar decisões, e a gente cursa que não é só uma característica do humor ou emoção, mas também cognitiva. Então é muito comum a gente identificar uma alteração da memória, por exemplo, uma alteração da atenção, da concentração. Tanto que no idoso, né, um dos diagnósticos diferenciais mais complexos e mais difíceis é diferenciar um caso de depressão de um caso de demência. E pensamento de morte ou pensamento suicida. Então, qualquer um desses sintomas, começou a perceber uma mudança muito grande em você no comportamento, busque ou um psicólogo ou um psiquiatra, né, que seriam aí as duas especialidades mais que estão relacionadas com a identificação e com o diagnóstico e encaminhamento, né, para o tratamento mais adequado. Mas eu também já vou chegar na parte do tratamento. E eu quis trazer para vocês, né, um modelo cognitivo da depressão, né, que é a chamada tríade cognitiva do Beck. O Beck, ou Aaron Beck, é um autor que é considerado o pai da terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem falado bastante aqui, que o INA tem um curso, né, em EAD sobre terapia cognitivo-comportamental, além da clínica do INA trabalhar também com essa linha de psicoterapia, que é a seguinte, né? Então a depressão, ela envolve uma visão negativa em relação ao eu, ao mundo e ao futuro. Em relação ao eu, a pessoa, ela passa a se ver como, ou ela tem uma visão de si próprio como inadequado, como inútil, como não sendo adequada o suficiente, né, para aquele ambiente no qual ela vive. E aí surgem pensamentos associados como eu não sou capaz, né, eu faço tudo errado, que estão relacionados a essa visão negativa de si. A visão negativa do mundo, que tem a ver muitas vezes com as relações, né, que se traçam ao longo da vida, sejam relações amorosas, relações de trabalho, onde ela não se vê o suficientemente boa, ou o mundo está me devendo, ou eu não sou o suficientemente boa para lidar com o mundo. E uma visão negativa do futuro, que está associada àquela característica de desesperança que a depressão acaba trazendo também. Sim, é possível o indivíduo ter diagnóstico de depressão durante 20 anos. A gente vai ver que a depressão, ela cursa de uma forma... Inclusive, é possível ter a vida inteira, é muito comum, inclusive, principalmente quando a depressão ela aparece no início da vida. Existem características, né, apesar do diagnóstico ser o mesmo, existem características muito específicas, desculpa. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem o primeiro episódio grave, né, o primeiro episódio que é identificado de depressão na infância ou até na adolescência, ela tem provavelmente características chamadas biológicas